Uma salva de palmas aqui para a dinâmica de... É bom, né? Começar com a dinâmica já quebra o gelo. Bom dia, gente. Graça e paz. Que bom tê-los todos aqui. Bom dia você que está nos assistindo de casa. Seja muito bem-vindo em nosso meio. Então, como o Fabrício bem falou aqui, o tema desse mês da nossa escola dominical é a igreja como luz do mundo. Então, teve início domingo passado e hoje nós estaremos dando continuidade com o tema, o subtema, o impacto do testemunho da igreja. Amém? Pergunta aí para o seu vizinho. Você está pronto para ser uma boa testemunha? Diga assim, eu espero que sim. Então, hoje nós vamos ver alguns pontos e que esses pontos sirvam para nós fazermos uma avaliação pessoal sobre a nossa qualidade, a nossa capacidade, como nós temos correspondido a esse chamamento. Amém? Eu queria começar lendo com vocês lá em Atos 1, do 6 ao 9. Então, Jesus está ali com os discípulos, né, e eles estão fazendo algumas perguntas a Jesus sobre quando seria restaurado o reino de Israel. E aí Jesus vai explicar que não compete a eles conhecer as épocas e os tempos que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E a chave que nós queremos identificar aqui no versículo 8, Atos 1, 8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Versículo 9. Dita essas palavras, foi Jesus levado às alturas. Então, perceba, essas foram as últimas palavras que Jesus deu aos seus discípulos. Vocês serão revestidos de poder, e aí sim vocês estarão capacitados a serem as minhas testemunhas, aonde quer que vocês forem. Você já recebeu Jesus? Você tem o Espírito Santo como selo em você? Aleluia. Então, veja, geralmente quando são as últimas palavras daquela pessoa, ela não vai falar sobre qualquer coisa aleatória, né? Ela vai falar sobre a coisa mais importante. E essa é a missão da igreja. A igreja existe para missões, para testemunhar. Se a gente tirar essa necessidade da igreja como missão, o que é que sobra? Nada. A finalidade da igreja é testemunhar a Cristo, vivo, ressurreto, aquele que ainda opera milagres, aquele que ainda está agindo nesse mundo. E nós somos essas testemunhas. Ele diz, vocês serão minhas testemunhas, meus representantes, as testemunhas vivas da minha palavra. Amém? Lá no dicionário, no Strong, ele traz a seguinte definição. Uma testemunha é alguém que testemunha de algo que viu ou sabe. Aquele que confirma ou atesta um fato. E por extensão desse significado, ele também coloca que uma testemunha é um mártir, de uma forma mais ampla. Certo? E o que qualifica uma testemunha como uma testemunha fiel? Uma boa testemunha. Então, sob a perspectiva jurídica, o que faz durante um julgamento processual, por exemplo, que alguém seja considerado uma boa testemunha para aquele processo? E aí nós vamos ver algumas características. Uma testemunha válida ou idônea é aquela que reúne requisitos legais de capacidade, imparcialidade e credibilidade, permitindo que seu depoimento seja considerado meio de prova legítimo. Então, ela precisa ter credibilidade, ela precisa ser capaz e ela precisa ser imparcial. Ou seja, o seu compromisso deve ser com a verdade. Ela não está ali indo depor, nem para prejudicar, nem para favorecer com o seu depoimento, mas ela está comprometida com a verdade. O juiz é quem julga. Amém? E nós vamos ver alguns desses tópicos. Primeiro, capacidade legal para testemunhar.
Alguém é considerado capaz quando ele tem discernimento e pode responder por suas próprias ações, né? Então, uma criança, pela lei, essa legitimidade, essa capacidade, ela não é presumida. Ou seja, uma criança pode testemunhar, dependendo do contexto. Ela pode, e o juiz vai decidir se o contexto dela é válido ou não é. Porém, uma pessoa que tem um comprometimento mental, o juiz vai averiguar se, de fato, ele tem essa capacidade ou não. Até que ponto ele está comprometido e o seu depoimento ele pode ser considerado válido ou não. E ele precisa conseguir expressar o que ele viu, ouviu, qual é a parte dele em todo esse processo. Enquanto a nós acabamos de ler em Atos 1:8 que diz: vós recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, o que nos qualifica, o que nos torna capazes de sermos testemunhas de Jesus é o quê? O Espírito Santo. E aí a palavra nos fala sobre o Espírito dentro e o Espírito sobre. Não é isso? Efésios 1:13 diz: os que creem foram selados com o Espírito Santo. Então, se você creu em Deus, se você já confessou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem um selo da promessa, você tem o Espírito Santo. E ele capacita você a ser uma fiel testemunha de Cristo. Amém? E nós temos também o Pentecostes, que acontece lá em Atos 2, que é quando aqueles irmãos estão reunidos e, de fato, eles são revestidos de poder. E quando eles são revestidos de poder, aí sim eles são enviados como testemunhas, para proclamar aquilo que eles tinham visto, ouvido e experimentado. Ponto 2, conhecimento direto dos fatos. Então, uma testemunha é alguém que está a par daquilo que está acontecendo. Não é alguém aleatória, né? É alguém que está envolvida, que pode contribuir para a elucidação dos fatos naquela situação. Então, é alguém que tem que estar a par. Ela vai relatar os fatos que ela presenciou diretamente. Não depõe com base em boatos ou informações de terceiros. Uma testemunha não vai lá diante do juiz dizer: eu ouvi de fulano, ele estava em uma conversa com cicrano e ele confessou que fez isso. Não é válido. Disse que me disse. Não é válido. Então, uma testemunha, ela precisa ter suas próprias experiências. Ela precisa, de fato, ser conhecedora daquilo que ela está declarando como verdade. Testemunha de ouvir dizer tem baixo ou nenhum valor probatório. A testemunha deve depor sobre fatos e não emitir opiniões. Então, assim somos nós. Como nós somos testemunhas de Cristo? Rapaz, tu viu o testemunho de fulano? O que é que Deus tem feito na vida dele? Menina, é coisa grande, viu? Rapaz, eu estava assistindo a celebridade e tal. E se converteu. E Deus fez isso, Deus fez aquilo. E Deus alcançou a família. E agora ela diz que vai deixar o mundo, que vai se dedicar a Deus. Mas o que é que Deus tem feito na sua vida? E na minha? Nós temos que contar as nossas próprias experiências, né? E a qualidade de um bom testemunho está associado àquilo que nós sabemos e àquilo que nós conhecemos de Deus, de quem Deus é. Como nós vamos falar de alguém que nós não conhecemos? Ou só conhecemos de ouvir falar? Isso não prova nada. O ouvir falar não prova nada, né? Mas nós precisamos ter as nossas próprias experiências, os nossos próprios testemunhos. E se nós já recebemos o Espírito Santo, nós já estamos capacitados a ter experiências com Deus. Amém? E essas nossas experiências é que vão testemunhar que a palavra de Deus funciona na minha vida e aquela pessoa que está perto, que vai acompanhar a minha vida, ela vai saber, de fato, funciona. Então, isso me habilita como uma testemunha. Esse é o segundo ponto. Aleluias. Nossas vidas precisam confirmar e atestar que a palavra funciona, que o sangue de Jesus é poderoso e que o poder do Espírito Santo está disponível hoje e continua a operar
sinais e maravilhas. Sabe, a gente não pode se acomodar, não pode se acostumar a tratar as coisas espirituais, as coisas de Deus, os sinais de Deus, as maravilhas de Deus, como algo ordinário, como algo comum. Nós precisamos, de fato, desejar ardentemente essas manifestações em nossas vidas. Nós precisamos olhar para a nossa vida e ver, de fato, que nós estamos interagindo com Deus, que Deus está interagindo conosco, está transformando as nossas vidas. Sabe? Talvez esse milagre ele não seja algo tão grande a ponto de ser externado, como uma conquista material, um sucesso evidente, mas nós sabemos que precisamos ser transformados pela palavra de Deus, né? As pessoas que estão conosco em casa, elas nos conhecem melhor do que qualquer outra pessoa. Então, nós precisamos desfrutar desse aperfeiçoamento contínuo em nossas vidas, né? Todos nós temos áreas que precisam ser desenvolvidas. Eu queria que você olhasse agora para a sua vida e fizesse assim uma rápida análise. Como está a sua família? Tem algo que você precisa melhorar no seu relacionamento familiar? Como está o diálogo com a sua esposa, com os seus filhos? Como está o tempo de qualidade? Como está a leitura da palavra? Vocês oram juntos? Existe tempo de comunhão, de leitura da palavra, de oração dentro de casa? Então, essas coisas não são para nos trazer peso de condenação, mas para que, de fato, nós tenhamos uma autorresponsabilidade com o nosso desenvolvimento. E que nós possamos, de fato, olhar para a nossa vida e ver que tem algo acontecendo. Sabe, nós não precisamos esperar para um culto aqui onde vai vir um profeta tal, e ali sim as coisas vão ser rompidas. Né? O véu já foi rasgado, nós temos livre acesso a Deus. Nós temos o Espírito Santo, que é o mesmo poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos. E o porquê que as coisas não estão funcionando? É isso que nós temos que nos perguntar. E perguntar ao Espírito Santo. Senhor, me ajude nessa área, eu preciso crescer. Abra os olhos do meu entendimento. Traga-me esclarecimento. Ilumine meu caminho. Dirija-me. Porque o Espírito Santo é o nosso ajudador. Aquele que nos guia a toda a verdade e nos ensina todas as coisas. Nós precisamos criar esse tipo de relacionamento, cultivar esse relacionamento com o Espírito, para que nós possamos experimentar cada vez mais do agir sobrenatural dele nas nossas vidas. Amém? E que as pessoas possam ver isso. Outro ponto é o compromisso legal com a verdade. Vocês já viram, né, naqueles filmes, eu não sei se alguém já teve a experiência de presenciar pessoalmente um processo acontecendo, mas aí a testemunha vai, né, coloque sua mão aqui sobre a Bíblia e repita a frase comigo. Eu declaro dizer a verdade, somente a verdade. Não é assim? E aí existe uma pena é um crime tipificado prestar um falso testemunho. Né? E aí a pessoa se compromete a dizer somente a verdade, nada mais do que a verdade. Pergunta aí para o seu irmão, você está comprometido com a verdade de Deus? Diga, eu espero que sim. E como nós estamos comprometidos com a verdade de Deus? Quando nós consideramos a palavra de Deus, né? Não só de boca, mas quando nós consideramos, meditamos nos seus preceitos e aplicamos eles às nossas vidas. Amém? Diga assim, é crime dar um falso testemunho. É pecado, irmão. Os frutos da árvore dão testemunhos da verdade. Lucas 6, 44. Aquele que não dá frutos ou frutifica de forma incoerente, dá falso testemunho. E aí a gente vai para aquela passagem que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Quantos lembram? Então Jesus vê aquela figueira de longe e ele diz, aquela figueira está cheia de folhas. Então certamente deve haver fruto. E aí ele foi, quando ele chegou lá perto, não tinha fruto algum. E o que foi que ele fez? Ele amaldiçoou aquela figueira e disse, seque,
ninguém jamais coma fruto de ti. E o que isso nos ensina? O problema aqui não era a figueira não ter frutos, mas era a falsa aparência que ela transmitia. E nós não podemos permitir que a nossa vida cristã seja uma vida de falsa aparência. O que nós temos é muito rico, é muito precioso. Nós não podemos tratar como algo qualquer, porque disso depende a nossa salvação. E disso depende a salvação daquelas pessoas que estão nos enxergando como testemunhas. Então, se você é cristão, se você carrega a presença de Deus, algo tem que estar acontecendo na sua vida. Algum fruto tem que estar sendo manifesto através da sua vida, da minha e da sua vida. Fica claro durante as passagens que Deus tem um problema muito grande com a falsa aparência. Se a gente olhar para a palavra e botar na balança Davi ou Saul e pesar os pecados deles aos nossos próprios olhos, nós diremos que Davi pecou de forma muito superior a Saul. Nós poderíamos chegar a esse julgamento. Mas qual a diferença entre eles dois? Que Davi reconhecia o seu pecado. Ele se rasgava diante de Deus. E ele reconhecia o que ele tinha feito. E mudava de atitude. Mas Saul estava sempre preocupado com a opinião de terceiros. Ele estava sempre preocupado com a opinião pública. Como as pessoas vão me ver? E ele desconsiderou a opinião do próprio Deus a seu respeito. E isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Então, o que adianta eu ser bem visto pelos homens? Eu transparecer algo que eu não sou, só para ser popular, ou só para agradar as pessoas. Enquanto Deus, que me conhece, sabe que é tudo uma capa. Então, às vezes, nós estamos fazendo isso até de forma inconsciente, no automático. Né? E que essa manhã seja uma manhã de nós, de fato, refletirmos. De nós pedirmos mesmo ao Espírito Santo para nos mostrar áreas que nós precisamos ser corrigidos. Né? E se você diz, eu não tenho nada para ser corrigido, então você está num sério problema. Porque até que ele venha, nós estaremos em um processo contínuo de aperfeiçoamento. Né? E talvez seja o momento de nós começarmos a inserir algumas declarações nas nossas orações diárias. Né? De nós orarmos para que Deus, de fato, ilumine o nosso entendimento, traga clareza, para que nós possamos enxergar aquilo que nós não enxergamos. E certamente é o desejo do coração dele, que nós sejamos aperfeiçoados. Né? A própria palavra diz. É desejo de Deus que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. E aí, se nós deixarmos, se nós estivermos, de fato, abertos ao trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos começar a viver, de fato, a vida plena que Ele promete na sua palavra. Porque ou nós cremos na palavra ou nós não cremos. Se existe uma vida plena, eu quero desfrutar. Você não quer, não? Se a palavra diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, eu quero essas bênçãos manifestas aqui, como elas são nos céus. Você não quer, não? E o que nós temos declarado? A palavra diz o quê? Que do fruto da sua boca o homem se fartará. Então, quando nós fazemos essas declarações contínuas, nós estamos lembrando a nós mesmos e nós estamos gerando coisas no mundo espiritual que vão repercutir na nossa colheita. Então, nós precisamos, de fato, ter esse cuidado diário com a nossa vida espiritual. Eu preciso estar crescendo. Não importa se é um passo, se são 2, mas eu preciso estar crescendo. Eu preciso olhar para a minha vida e ver que eu estou sendo desenvolvida em alguma área. Amém? Então, a vida cristã, a gente pode dizer assim, não basta só ser, tem que parecer também. Por quê? Às vezes a pessoa diz, não, mas o povo sabe, Jesus sabe o meu coração, eu não preciso dar satisfação a ninguém. Isso não é verdade, porque as pessoas estão olhando para a sua vida.
Então, o que está no seu coração precisa ser refletido nas suas atitudes. Então, não é suficiente apenas ser, mas eu também preciso parecer de forma coerente com aquilo que eu sou. Outro ponto é, não basta só apenas parecer, mas nós precisamos ser. Né? O parecer precisa ser um reflexo daquilo que nós somos, e não apenas uma aparência, uma falsa aparência. Amém? Outro ponto é, o que torna uma testemunha qualificada, é a coerência, a clareza e a firmeza do seu depoimento. Então, esse depoimento, ele precisa ter uma coerência interna do relato que é feito. Então, ele não pode dizer uma coisa aqui e lá na frente ele se contradizer, né? Porque aí ele vai ser pego numa incoerência. Esse testemunho ele vai ser comparado com outras provas dentro do processo para que ele seja validado ou não. E a pessoa, a testemunha, ela tem que ter segurança e constância nas suas respostas. Então, às vezes, o policial, quando está inquirindo uma testemunha, ele faz a mesma pergunta várias vezes. Repita de novo como foi a história, repita de novo, para ver se pega a pessoa numa incoerência. Né? Então, as contradições graves enfraquecem ou invalidam o testemunho. Então, a coerência entre aquilo que nós professamos com a nossa boca e aquilo que nós vivemos, ela vai validar o nosso testemunho ou ela vai invalidar o nosso testemunho. Então, fulano disse que é crente. Fulano disse que Deus é maravilhoso. Eu preciso ver isso na vida dele. Eu preciso ver isso manifesto na vida dele. Para que aí sim eu veja que essa palavra funciona. Porque as pessoas estão nos lendo todos os dias. Elas estão comparando aquilo que nós dizemos com aquilo que nós fazemos. E muitas vezes elas não vão chegar para você e dizer. Mas aquilo vai formar uma opinião ao seu respeito. De forma que vai mudar a forma como ela lhe vê. Se ela vê integridade, coerência na sua vida, ela vai ter respaldo para acreditar no que você diz. Ela vai enxergar você e a mim como alguém, de fato, que tem algo da parte de Deus para acrescentar à vida dela. Amém? Lá em 1 Timóteo 4,12, Paulo diz a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Diga comigo. Eu preciso me tornar padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E por que Paulo diz isso a Timóteo? Porque Timóteo era um jovem ministro, né? E até por conta da cultura, os grandes mestres daquela época eram anciões, as pessoas consideradas sábias eram os anciões, as pessoas mais velhas. E aí, mas Paulo diz, se você se tornar padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, ninguém vai poder te desprezar. Porque não vão encontrar diante de você nenhuma brecha. Porque o seu testemunho é que vai respaldar a mensagem que você carrega. Olha como isso é forte. Então, se nós andarmos de forma íntegra, o nosso testemunho vai respaldar aquilo que nós professamos com a nossa boca. Em Timóteo 4,16, também Paulo dizendo a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, a coerência que nós carregamos, ou a incoerência, ela tem peso de influência sobre a vida daquelas pessoas que vão estar nos observando. E cuidando de nós mesmos. Veja, nós não precisamos cuidar da vida do nosso marido, dos nossos filhos sim, né? Da nossa vizinha, do pastor. Tem de cuidar de ti mesmo e da doutrina. Como nós temos cuidado daquilo que Deus tem nos confiado? Como nós temos cuidado daquilo que tem chegado até nós?
Como nós temos feito? O que nós temos feito com a palavra? A palavra diz que aquele que considera a palavra e a pratica, ele é alguém prudente. Mas aquele que ouve e não a pratica, ele é semelhante a um homem que olha no espelho o seu rosto e se afastando logo se esquece. Quem aqui se viu no espelho hoje pela manhã? Você lembra de como você estava? Então, nós precisamos, de fato, considerar a palavra de Deus e andar de acordo com aquilo que nós alcançamos, porque só assim nós seremos aperfeiçoados. Então, se hoje, quando nós sairmos daqui, se não ficar nada no nosso coração, nenhuma reflexão a respeito do que eu preciso melhorar, do que eu preciso trabalhar, logo, mais à noite, nós já teremos esquecido de tudo o que aconteceu aqui nessa manhã, exceto a dinâmica. Então, nós precisamos, de fato, tirar lições valiosas daquilo que nós temos ouvido, visto da parte de Deus. Né? Como isso se aplica à minha vida? Como isso pode acrescentar valor à minha vida? E quando nós passamos a ter esse cuidado ativo, como Paulo instrui a Timóteo, cuida de ti mesmo, observa como você está andando. Quando nós passamos a ter esse cuidado ativo, nós vamos conseguir enxergar coisas e deixar Deus trabalhar em coisas, e isso vai nos levar a um próximo patamar. Nós vamos estar crescendo, porque nós estamos andando naquilo, de acordo com aquilo que temos recebido. Então, nós devemos ter uma postura diligente, não negligente. E o diligente é o quê? Prestar com atenção, com cuidado, procurando identificar como aquilo de fato afeta a minha vida. Outro princípio que qualifica uma boa testemunha é a corroboração por outros meios de prova. A convergência probatória. Ganha força quando confirmado por documentos, perícias e outras testemunhas. Então, quando uma testemunha vai ali, ela dá um depoimento e aquilo que ela disse pode ser atestado através de uma prova, de alguma perícia, então aquele testemunho ele vai ser validado, porque existem outras provas científicas, técnicas, que respaldam aquela declaração que foi feita. Né? Então, esse testemunho é de alto valor. Isoladamente, um testemunho pode ser insuficiente para formar uma convicção plena, se ele não tiver esses elementos de reforço. Em Mateus 5,16, diz assim: brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, o que é que fará as pessoas glorificarem a Deus olhando para as nossas vidas? São as nossas boas obras. Nós sabemos que nós não somos salvos por meio das obras que fazemos. Mas as nossas obras, elas são a expressão física daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós carregamos. Então, diga assim, a fé tem uma expressão. Tiago 2, 14 e 22 diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante à fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhe dar o necessário para o corpo. Que proveito tem isso? Será que nós não estamos, muitas vezes, agindo dessa maneira? Nós enxergamos uma necessidade, e, em vez de nós sermos o socorro para aquela pessoa, nós oramos a Deus e pedimos que Ele envie um anjo e resolva tudo para nós. Se fosse assim, queridos, não haveria necessidade da igreja continuar aqui, não. Se fosse assim, todo mundo que aceitasse Jesus já ganhava o passaporte imediato para estar lá no céu. Porque aqui é o lugar de nós manifestarmos aquilo que nós carregamos, aquilo que nós defendemos, aquilo que nós professamos, de nós manifestarmos o amor de Deus, o cuidado de Deus na vida das pessoas. É por meio dessas obras que eles conhecerão o caráter de Deus. O que foi que Jesus disse? Eu não faço nada de mim mesmo, senão aquilo que eu vejo, que eu ouço o meu Pai dizer. É por isso que ele se orientava.
Então, ele estava refletindo o quê? O caráter de quem Deus é. Ele estava refletindo o caráter de quem Deus é, por meio das obras, por meio dos relacionamentos, por meio de tudo aquilo que ele realizou aqui na terra. É assim que nós também vamos refletir o caráter de Deus. E às vezes as pessoas podem ter uma imagem distorcida de quem Deus é, porque elas não encontram em nós a referência coerente que elas precisam. Muitas pessoas não vão chegar e ler a Bíblia em casa sozinho, como nós vemos alguns testemunhos. Eu me converti sozinha, eu peguei a Bíblia, li, e ali o Espírito Santo me trouxe esclarecimento. Mas isso é 1%. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos torná-lo conhecido. Assim também, versículo 17, a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. A fé, por si só, está morta. Então, muitas vezes, nós temos cultos maravilhosos aqui, nós saímos carregados de poder, cheios da palavra, mas o que nós temos feito com isso? Nós estamos apenas nos fartando, amontoando para as nossas próprias necessidades. O que nós temos feito com isso? Sabe, querido, um mordomo, e aqui nós temos que nos ver nesse papel, o mordomo é aquele que administra as coisas do seu senhor. Ele pega o que está na despensa e ele serve à mesa. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos conhecer a Cristo, vindo à igreja, servindo uns aos outros, tendo nosso momento de comunhão, nos enchendo da palavra, nos enchendo do Espírito Santo, para que quando nós saiamos lá fora, de fato, nós possamos ser a luz que brilha na escuridão. Existe esse peso de responsabilidade sobre nós, mas também existe a capacitação do Espírito Santo que está sobre nós. Não é na força do nosso braço, mas é na dependência dele. Como o próprio Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, nunca é sobre nós, mas sobre quem nós estamos representando. Amém? Mas alguém te dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu com obras te mostrarei a minha fé. Então, as nossas obras, elas devem ser essa prova comprobatória daquilo que nós estamos dizendo. As nossas obras é a expressão física do amor de Deus. Eu não posso ver um irmão passando necessidade e orar por ele e dizer, Deus te abençoe. Quando sobre mim, em mim existe a possibilidade de ajudá-lo. O que eu posso fazer? Então, se algo chega para você, é porque provavelmente em você está a resposta. Não necessariamente você vai resolver o problema, mas você conhece alguém que resolve. Amém? Peça sabedoria a Deus. Nós temos que nos colocar mesmo nesse lugar de disponibilidade, de sermos de fato um canal de Deus aqui na terra. Senhor, o que queres que eu te faça hoje? Nós precisamos estar sensíveis a esses comandos do Espírito Santo, porque senão nós seremos como os homens naturais. Qual a diferença? Nós temos a Cristo assim, eu estou salvo, amém. Vai ser só essa a diferença. Mas e aqui? Qual a diferença entre nós e aquele que não conhece a palavra de Deus? Precisa haver uma diferença. Precisa haver uma diferença na forma como nós falamos, na forma como nós nos posicionamos, na forma como nós nos conduzimos, na forma como nós resolvemos problemas, na forma como nós enfrentamos situações difíceis. E isso está disponível para nós. Nós só precisamos estar conectados à fonte certa, o Espírito Santo. É aquele que nos capacita a ser as fiéis testemunhas de Cristo aqui na terra. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Então, a fé, ela tem uma ação correspondente.
A fé tem uma ação correspondente. A fé sem obras é morta. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Então, só fazendo uma retrospectiva, nós já estamos caminhando para o final. Resumindo tudo, os fatores que impactam o nosso testemunho. Integridade. O caráter sustenta o testemunho. O caráter sustenta o testemunho. Nós não falamos sobre nós mesmos. A mensagem não é nossa. E por isso nós temos a responsabilidade de representar com fidelidade aquele a quem nós representamos. E quando nós entendemos isso, quando nós entendemos esse lugar de que não é sobre nós, mas é sobre Ele, tudo fica mais fácil. Porque isso nos traz o entendimento de que nós vamos prestar contas daquilo que nós temos recebido. E, portanto, nós devemos permanecer fiéis, íntegros, dentro daquilo que nós conhecemos. Frutos visíveis. Uma testemunha não se autoafirma, ela é confirmada pelos frutos. Você já viu aquela pessoa que sempre tem, né? E quer passar uma imagem de espiritual. Menina, eu orei hoje, já estava todinha. Orei, olha, foi um negócio tremendo. Você senta, você está numa roda e só ela fala, e só fala como ela ora, como ela faz, como ela... Sabe, nós não precisamos disso. Uma testemunha fiel, ela não se autoafirma. Ela não precisa dizer para os outros que ela é uma mulher ou um homem de Deus. Mas isso é visto pelos frutos. São os frutos que testificam a veracidade daquilo que ela profere com a boca. E veja como isso é sério. Uma vida transformada, uma boa testemunha, ela carrega experiências reais. E aí tem aquele irmão, hoje vai ter uma ação de evangelismo. Não, eu não sei evangelizar, não sei abordar uma pessoa. Se você sabe falar de algo que Deus fez na sua vida, você já está capacitado a levar o evangelho. Por quê? Você tem uma experiência real de transformação. De fato, você tem algo para contar. Jesus fez assim na minha vida, Ele pode fazer na tua também. Uma boa testemunha está em conformidade com a palavra de Deus e alinhada a Deus. Então, nós precisamos estar sempre alinhados aos princípios da palavra de Deus, para que nós sejamos consideradas testemunhas fiéis. A palavra de Deus deve ser a nossa regra de fé e prática, a nossa inspiração diária. Então, como eu vou praticar aquilo que eu não conheço? Não levantem a mão. Mas, como está a nossa leitura diária? Quantos aqui leem a Bíblia todos os dias? Quantos aqui meditam na palavra todos os dias? Quantos aqui têm o seu devocional diário todos os dias? Imagine você que é uma situação de um casal, onde o marido só fala com a esposa aos domingos. Isso é possível? Isso é uma relação saudável? De um relacionamento saudável? E por que nós achamos que com Deus nós podemos só nos encontrar com Ele só aos domingos, por 2 horas, e dentro desse domingo, essas 2 horas, nós estamos mais recebendo do que dando alguma coisa? Como está nosso relacionamento com Deus? Sabe, querido, da qualidade do nosso relacionamento com Deus, de acordo com a profundidade daquilo que nós conhecemos Ele, é a mesma proporção daquilo que nós vamos experimentar nas nossas vidas. E às vezes nós estamos orando por coisas, pela manifestação de coisas, pela salvação de pessoas, por isso, por aquilo, mas nós estamos nos esquecendo de fato, desenvolver um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Deus não é um atendedor de pedidos. Ele não é um pneu de estepe. E Ele só aceita o primeiro lugar. Ele é digno de honra.
Se nós compreendermos a grandeza de quem Deus é, nós nos relacionaríamos com Ele de maneira diferente. Sabe aquele primeiro amor? Ele precisa aumentar. Eu não vou dizer nem ser mantido, mas ele precisa crescer a cada dia dentro de nós. Sabe, talvez você não tenha tempo ou... eu não sei orar, nem por 10 minutos. Começa, faz um exercício. Eu não sei o que dizer. Pai, eu estou aqui. Fica só lá. Mas dedica um tempo da tua vida à comunhão com Deus e você vai ver as manifestações do sobrenatural começarem a aumentar na vida de vocês, na vida de cada um de nós. Porque é como um prédio, né? Se nós virmos um prédio aqui de longe, nós vamos ver ele bem pequenininho. Mas à medida que nós nos aproximamos, quer dizer, um prédio de 20 andares daqui, ele é bem pequenininho. Mas à medida que nós nos aproximamos, nós vamos vendo o quanto ele é grande. Nós vamos percebendo detalhes que nós não conhecíamos. E nós vamos tendo uma visão descortinada, uma visão clara sobre aquela imagem que antes parecia distante para nós, mas hoje, estando perto, nós conhecemos de fato como ela é. Assim como Jó fez aquela declaração. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é esse tipo de relacionamento que Jesus nos chama para ter. Esse relacionamento íntimo e pessoal. Não é porque ele não é alguém físico que nós não podemos nos relacionar com ele como pessoa. Mas é para isso que ele nos convida. Esse é o desejo dele. Nós vemos isso desde a criação do homem. Deus descia do seu trono e ia até o jardim para ter relacionamento com o homem, para conversar. Deus está interessado nas suas coisas. Deus está interessado nos seus próximos passos. Deus é o maior interessado no seu futuro. Deus é o maior interessado em fazer as coisas darem certo. Mas para isso nós precisamos estar no lugar certo, posicionados, atentos às instruções que Ele vai nos dar. E nós precisamos ter a fé de andar de acordo com aquilo que Ele nos comunicar. Porque a fé tem uma ação correspondente. A parte de Deus está feita. E nós precisamos nos posicionar para receber tudo aquilo que já é nosso. Amém? Outro ponto, depender do Espírito. Nós somos seres espirituais. Você faz refeições todos os dias? Não? Meu Deus. Quem aqui come todo dia? Levanta a mão. E quantas vezes você alimenta o seu espírito por dia? Nós somos um espírito, habitamos em um corpo e temos uma alma. Nós somos seres espirituais. Nós precisamos cuidar do nosso espírito. E quanto mais cheios do Espírito nós estivermos, mais nós estaremos aptos a sermos uma expressão exata, mais aproximada daquilo que Deus é. Amém? E eu queria finalizar aqui com a oração de Paulo lá em Efésios, orando pela igreja, que está no capítulo 1, começa a partir do versículo 15. E ele vai dizer: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. E eu queria que você repetisse comigo agora: Pai, eu oro para que o Senhor me conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento de quem tu és. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Qual a esperança do seu chamamento? Existe uma expectativa associada ao seu propósito.
Ninguém veio ao mundo por acaso. Todos nós nascemos com um propósito dado pelo próprio Deus. E existe uma esperança associada a esse chamamento. Qual é o seu chamamento? Existe um chamamento geral para nós sermos testemunhas de Cristo. E existe um chamamento específico, que é para cada um de nós. Enquanto nós não descobrirmos esse chamamento específico, nós devemos continuar orando para que Deus nos ilumine e nos guie até Ele, até essa revelação. Porque lá vai estar o fruto da nossa obediência. Lá nós vamos experimentar da plenitude de Deus, nós vamos experimentar de contentamento, de provisão, de alegria, porque nós vamos estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Mas em todo o tempo, nós precisamos ser testemunhas dele, até os confins da terra. Então, o lugar onde eu estou não altera quem eu sou. Aonde eu estiver, eu preciso ter uma testemunha fiel de quem Deus é. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Você sabe que você tem uma herança? Sabia não? Vai ler a Bíblia, está lá. Tarefa de casa. Qual a minha herança nos santos? Coloca lá no chat GPT e procura as referências bíblicas. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Que poder é esse que ele está falando aqui? É o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Então você precisa orar para que Deus revele a suprema grandeza. Não é só uma grandeza, é uma suprema grandeza do poder que em nós opera. É o próprio Deus, através do Espírito Santo, que habita em mim e habita em você. E é impossível que essa presença não revele bons frutos, não revele o Pai, não revele o Filho, não revele o privilégio de nós pertencermos a Deus. É impossível. Então, talvez essas coisas precisem ser apenas despertadas, precisem ser buscadas, precisem ser desejadas, para que aí sim nós vejamos a manifestação daquilo que Deus já espera que nós sejamos. Porque quando Ele confia um propósito a nós, Ele sabe que é perfeitamente realizável. Nós é que precisamos também entender que é perfeitamente realizável, porque não é na nossa força, mas é na força dEle, é na capacidade dEle, é na força do Espírito Santo. Não é sobre nós, é sobre Ele. Amém? Eu queria convidar você a ficar de pé. Não durma não. Se levante aí. Se espreguiça aí. Bora, Fabrício. Acorde. Amém. Glória a Deus. E eu queria que você fechasse os olhos nesse momento e você fizesse uma oração pessoal aí. Agora não é para dormir, não. É para orar. Amém? Ore com sinceridade, de coração. Tem algum violão que possa nos ajudar? Faz mesmo aí uma análise da sua vida espiritual, do seu relacionamento com Deus. Ora desejando ver. Sabe, o pastor Isaías tem uma frase que ele diz comumente quando ele está ministrando, e ele diz: eu quero viver tudo que eu puder viver com o Espírito Santo. Sabe, nós não podemos nos conformar com uma vida medíocre, com uma vida pequena. E nós temos que declarar isso em nossas orações. Pai, eu não terei uma vida medíocre. Eu não viverei aquém, mas eu viverei a plena medida daquilo que tu tens para mim. Sabe, desejo de fato
ver o cumprimento dos planos e propósitos de Deus ao teu respeito, na sua vida, na vida dos seus filhos, no seu casamento, na sua vida profissional. Deus tem planos para a sua vida em todas essas áreas. A palavra diz que os planos dele ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal. Os seus planos são maiores e melhores. E quando nós estamos debaixo da sua boa mão, seguindo as suas instruções, seguindo o seu plano e propósito, vai ser fácil, vai ser leve, vai ser rápido, vai ter graça. Nós vamos ver as coisas se manifestando em uma velocidade sobrenatural, porque nós de fato entendemos e reconhecemos que está nele a nossa confiança. A palavra diz que ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. É desejo de Deus nos fazer prosperar em todas as áreas. É desejo de Deus nos fazer vitoriosos para que as outras pessoas, os homens que não conhecem ainda a Deus, vejam a manifestação daquilo que nós professamos. E de fato eles digam, essa palavra funciona. Eu quero isso para a minha vida. Que nós sejamos esses luzeiros na escuridão. Que nós sejamos aquele que dá sabor à vida que não tem mais jeito. Que nós sejamos a esperança para aquele que está perdido. É só isso que importa. É só isso que importa. Nós não podemos nos prender às coisas terrenas, porque elas vão passar. Mas o que nós temos construído para a eternidade, isso ficará. E é nisso que tem que estar a nossa mente. Faça uma oração de entrega, de consagração mesmo. Senhor, eu te entrego os meus dias são teus, o meu futuro está guardado em ti, os meus dias são dias prósperos, são dias plenos, porque tu estás no controle de todas as coisas. Conforme a minha mente ao teu querer, abre o meu entendimento, os meus olhos espirituais, para que eu veja sob a tua perspectiva. Dai-me os teus pensamentos, as tuas instruções. Eu rejeito tudo aquilo que vem de mim mesmo. Eu rejeito todas as outras vozes para ouvir a tua voz. Eu escolho te obedecer. Eu escolho estar debaixo da tua mão, da tua instrução, do teu cuidado. Que essa seja a nossa oração diária. E assim nós vamos descansar e saber que Deus cuida de nós em todo o tempo. E nós vamos experimentar da sua maravilhosa assistência, da sua maravilhosa graça, do seu favor. Em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra.